Paixão Lusa. Hoje é dia do resumo da semana. Iniciando o resumo da semana, mais um lançamento dos canais Paixão Lusa de YouTube e também de Facebook. Nós vamos, ao final de cada semana, retratar, repassar, reprisar, como queiram, as principais notícias ventiladas, os principais assuntos comentados durante as edições do Paixão Lusa, de segunda a quinta-feira, e fazer uma projeção do que foi também, ou do que será, ou melhor, na sexta-feira. Então, dentro dessa primeira edição do resumo da semana do Paixão Lusa, nós vamos voltar à segunda-feira, dia 23 de agosto, na edição 1554 do Paixão Lusa. E nós abrimos o programa na segunda-feira fazendo uma homenagem ao grande cabeção, o Luiz Moraes, o cabeção, goleiro campeão do Rio-São Paulo de 1955 com a Portuguesa, goleiro de seleção brasileira, que disputou Copa do Mundo na Suíça em 1954, né? E abrimos com uma homenagem ao cabeção que, fosse vivo, estaria completando 91 anos. Na sequência, fizemos o Arquivo Rubro-Verde, abordando uma vitória da Portuguesa em 1953, em 23 de agosto, contra o Santos no Pacaembu, 3-1 pelo Campeonato Paulista. Na sequência, tivemos a Mesa Redonda Rubro-Verde, a tradicional Mesa Redonda Rubro-Verde, que aborda, discute e analisa os jogos anteriores da Portuguesa. No caso, nós abordamos, comentamos, discutimos o empate Portuguesa 2, Santo André também 2, disputado sábado último lá em Diadema. Fizemos análise dos jogos, análise individual, da arbitragem, os gols, os destaques, as falhas, tudo isso foi abordado dentro dessa programação de segunda-feira. Depois, ainda no programa da segunda-feira, falamos da reapresentação dos jogadores da Portuguesa, que tiveram folga no domingo, voltaram na segunda-feira para aquele treinamento leve, absolutamente normal, não só na Portuguesa, mas em todas as equipes. Falamos do time do mês, falamos também do quadro campeão do placar, onde poucos acertaram o placar em cheio, 2 Portuguesa, 2 Santo André. E, claro, o tradicionalíssimo quadro O Jogador Misterioso, com as 4 primeiras dicas da semana. Então, resumidamente, a edição 1554 do Paixão Lusa, na segunda-feira, levou essas informações, essas notícias ao público que nos acompanha diariamente e aqueles que não tiveram a oportunidade de nos acompanhar através do nosso resumo da semana, agora ficam sabendo do que foi ventilado no programa que abriu esta semana. No dia seguinte, na terça-feira, dia 24 de agosto, na edição 1555, nós fizemos a abertura do programa homenageando Luiz Carlos Lombardi da Silva. Quem é Luiz Carlos Lombardi da Silva? O nosso querido Toquinho, que na última terça-feira completou 64 anos, ele que mora lá no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, trabalha lá com um táxi, e o Toquinho foi o nosso homenageado, ele que deu muitas alegrias à torcida da Portuguesa na primeira metade dos anos 80, inclusive foi vice-campeão paulista em 1985. Passamos mais 3 dicas do jogador misterioso, fizemos uma homenagem póstuma ao goleiro Félix, até porque 24 de agosto, infelizmente, foi a data
do falecimento do Félix Miele Venerando. E a sensação do programa de terça-feira foi o quadro Poltrona Rubro-Verde. Por quê? Porque quem sentou na poltrona rubro-verde na terça-feira foi o nosso eterno capitão, Badeco. O doutor Ivan, ele mesmo. E o Badeco abordou inúmeros assuntos, desde o seu apelido, indagado, perguntado por um ouvinte através do nosso chat, ele respondeu o porquê do apelido, porque o pai dele também jogou no América de Joinville naquele tempo e tinha o nome de Badeco, porque o pai dele gostava de um peixe, e foi tudo isso ventilado pelo Badeco. Os seus principais treinadores, desde a sua chegada ao Canindé com o Cilinho, passando pelo Otto Glória, até a chegada do Urubatão, 5 anos depois da permanência do Otto no comando técnico do time da Portuguesa, Badeco citou jogos interessantes, histórias interessantes com o nosso Enéas, inclusive aqueles que quiserem acompanhar a reprise dessas entrevistas no nosso programa, nos canais Paixão Lusa, os links dessas entrevistas estarão lá na descrição do vídeo. Vocês entrem lá, no link das entrevistas, na descrição do vídeo, eles estarão lá, ok? Então você vai poder acompanhar essa espetacular entrevista com o eterno capitão Badeco, que nos foi concedida na noite da terça-feira. Depois, na sequência, falamos dos treinos rotineiros da Portuguesa, físicos, táticos, técnicos, e abordamos a situação do Magrão, que não jogou contra o Santo André, treinou, não treinou, vai reunir condições de atuar diante do Madureira, não vai. E também, dentro do nosso arquivo rubro-verde, abordamos uma vitória da Portuguesa no dia 24 de agosto de 1968, 1-0 no Pacaembu contra o São Paulo, um clássico paulista dentro do torneio Rio-São Paulo, que o Leivinha fez o gol, né? E eu contei uma história muito interessante nessa programação aí. O Leivinha, por ter feito o único gol do jogo e por ter sido eleito o melhor em campo, ele ganhou 2 aparelhos de rádio, 2 rádios. E ele elegantemente pegou um dos rádios e presenteou o Roberto Dias, zagueiro do São Paulo. E, segundo Leivinha, ele estava presenteando o Dias porque, no entender dele, Leivinha, o melhor em campo teria sido o Dias, e porque ele era o marcador zagueiro mais leal do futebol paulista da época. Não dava pontapé em ninguém. Aliás, essa é a mesma opinião do Pelé. Já na quarta-feira, nós fizemos o nosso arquivo rubro-verde, retratando uma grande vitória da Portuguesa em 1996, no dia 25 de agosto de 96, um domingo à tarde no Canindé. A Portuguesa ganhou do Atlético Mineiro por 3-1. O Rodrigo saiu machucado, o Zé Roberto foi expulso, mas ainda assim a Portuguesa fez um grande jogo e superou o Galo Mineiro por 3-1. Falamos do futebol feminino, infelizmente uma goleada sofrida diante do grande time feminino do São Paulo, lá no CT de Cotia. Fizemos uma projeção do jogo do Campeonato Paulista Sub-20 masculino para Portuguesa e Juventus, que jogariam, como jogaram, ontem no Canindé, no período da tarde. Falamos do campeão do placar, mas a maior e melhor atração do programa realmente foi o Poltrona Rubro-Verde. Se no dia anterior trouxemos o Badeco, no dia seguinte, quinta-feira, trouxemos quem? Na quarta, aliás, trouxemos o Basílio. O Basílio, o grande Basílio, Badeco e Basílio, os 2 meio-campistas da Portuguesa, do título paulista de 73. E o Basílio deu um show, autenticamente respondendo as perguntas, de uma forma clara, objetiva, deixou claro o seu amor, seu carinho pela Portuguesa, a sua gratidão por tudo que ele conquistou na vida, inclusive
na própria formação como pessoa. Muito bonita, muito legal, muito importante, extremamente significante a entrevista do João Roberto Basílio, o Basílio, camisa 10 de 73. Falou dos técnicos que ele teve, quem deu a primeira chance para ele, Jim Lopes, o argentino, Jim Lopes. Depois, o Wilson Francisco Alves, o Capão, Aimoré Moreira, João Avelino, o Cilinho, o Rubens Minelli, o Otto Glória, que foi o técnico que ele mais trabalhou. Enfim, um show do Basílio no microfone na noite da quarta-feira. E ontem, quinta-feira, nós tivemos as principais notícias da Portuguesa, também envolvendo treinamento, a confirmação que o Magrão treinou e que poderia se tornar uma opção do técnico Fernando Marchiori para o jogo de sábado contra o Madureira. E nós tivemos na abertura do programa, no quadro Poltrona Rubro-Verde, duas figuras importantíssimas do corpo jurídico da Portuguesa, a doutora Tatiana Morgado e o doutor Daniel Lucas. Foi uma entrevista maravilhosa, extremamente esclarecedora, onde os ouvintes, os nossos espectadores puderam interagir, fazer suas perguntas, que foram respondidas com a maior transparência, com a maior objetividade, né? Com muita gentileza por parte desse casal, doutora Tatiana e doutor Daniel. Então, foi uma entrevista que durou praticamente 1 hora de tempo, e onde muitos pontos, muitas dúvidas que o torcedor da Portuguesa tinha, hoje não tem mais, ficaram esclarecidas as situações dos bloqueios da Portuguesa, das dívidas da Portuguesa, das negociações, o atual clima que tem a Portuguesa, a nova atmosfera do Canindé, em termos de futuro mesmo, né? Os credores acreditando mais na possibilidade da Portuguesa quitar os seus compromissos com tais credores, né? Então, tudo isso foi ventilado, discutido, analisado, abordado detalhadamente pela doutora Tatiana Morgado e pelo doutor Daniel Lucas. Foi uma noite importante para a Portuguesa, para o torcedor da Portuguesa e principalmente para o nosso programa, que pôde ter a chance, a oportunidade de trazer ao conhecimento do público tudo o que se passa dentro dos meandros jurídicos da Portuguesa. Porque a Portuguesa não é só um time de futebol, a Portuguesa tem as outras coisas. E para que nós tenhamos uma paz, uma tranquilidade, uma condição de progresso na equipe de futebol, é preciso ter uma estrutura que suporte tudo isso. Por trás desse cenário chamado futebol, a necessidade de toda essa estrutura. E é isso que a Portuguesa tem procurado fazer para se estruturar como clube e buscar uma condição de reação dentro de um prazo o mais curto possível. Muito bem. Falamos também da reunião do Conselho Deliberativo, marcada para a próxima terça-feira, dia 31, primeira chamada 19 horas, abordamos esse assunto. Falamos do Arquivo Rubro-Verde de 1956, Campeonato Paulista, uma vitória da Portuguesa diante do São Paulo por 3-2, uma tarde que a Portuguesa ficou em desvantagem no marcador por 2 vezes e no fim virou o jogo, venceu por 3-2, uma grande vitória da Portuguesa, Campeonato Paulista de 1956, clássico contra o São Paulo. Falamos do futebol do Sub-20, que empatou com o Juventus na tarde de ontem no Canindé, o gol da Portuguesa já aos 47 do segundo tempo, marcado pelo João, zagueiro de área, né, João Vitor, e falamos também da renovação do goleiro Paes, que continuará mais um tempo ainda nas fileiras da Portuguesa.
Além, claro, das notícias do time de profissionais que treinou no período da manhã, até porque no dia de hoje, sexta-feira, teria o apronto final para o jogo de amanhã, sábado, contra o Madureira. Então, tá aí o resumo da semana do Paixão Lusa para aqueles que não tiveram a oportunidade de nos acompanhar. E quem quiser ouvir essas entrevistas maravilhosas, primeiro do Dr. Ivan, o Badeco, o eterno capitão Badeco, campeão paulista de 73. Ouvir a entrevista do seu companheiro de meio campo, Basílio, João Roberto Basílio, camisa 10, campeão paulista de 73. Ou então, as entrevistas da doutora Tatiana Morgado e do doutor Daniel Lucas, todas as explicações jurídicas que envolvem a portuguesa, também poderão acompanhar nos links das entrevistas que estarão na descrição do vídeo. Então, vocês entrem lá no link das entrevistas e na descrição do vídeo vocês encontrarão essas entrevistas. Eu sugiro que vocês acompanhem as três, porque é uma melhor do que a outra. E as três são ótimas, foram ótimas. Então, tá aí, moçada, esse primeiro resumo do Paixão Lusa. E hoje, daqui a pouco, programa ao vivo, a partir de 20 horas, teremos a presença do nosso conselheiro, o João Carlos Bento, que abordará os assuntos relativos ao Conselho Deliberativo, reunião marcada para a próxima terça-feira, 19 horas, primeira chamada no Canindé. Então, o João Bento estará conosco, faremos uma projeção do jogo de amanhã, Português e Madureira, uma análise, né, quem é que vai se classificar. Está embolado, a chave está embolada. Portuguesa numa situação mais cômoda por estar na liderança, e tudo isso será abordado no programa desta noite, sexta-feira, 27 de agosto. Ok, moçada? Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus, e a gente vai voltar às 8 da noite, ao vivo, com mais uma edição do Paixão Luz, aqui pelos canais de YouTube e também do Facebook. Por falar nisso, façam suas inscrições. Se você não estiver inscrito, faça sua inscrição no YouTube, dá um clique lá, nos ajude, sendo mais um amigo do Paixão Lusa inscrito nos canais Paixão Lusa. Até daqui a pouco.